No Papo Reto de hoje, gente, o tema que a gente vai falar é sobre a questão da vacinação. É uma boa notícia, né? Eu acho uma boa notícia, porque os brasileiros são os que mais valorizam a vacinação. Acompanhe com a gente esse VT e eu recebo daqui a pouco a doutora Nicole. Há muita coisa errada no Brasil, é fato. Porém, algo do qual os brasileiros não podem reclamar é de sua vacinação. Em períodos ditos normais, o Brasil é um dos países que mais vacina sua população gratuitamente contra diversas doenças, como gripe, tétano, cachumba, sarampo e afins. Mas agora, na época da pandemia do Covid-19, os dados que mais importam são os da vacina contra a doença que provocou um surto no planeta todo. E apesar de diversos problemas políticos que têm atrapalhado a vacinação, o Brasil está em 4º lugar no ranking de imunização contra o coronavírus. Em uma avaliação feita em 8 nações, foi mostrado que, além da alta taxa de vacinas, a população brasileira é a que mais se importa em tomar as doses de imunização, sendo que 83% dos entrevistados afirmavam a necessidade de se vacinar. Acompanhe o Papo Reto de hoje para saber mais sobre a importância que os brasileiros dão à atual vacinação. Estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Nicole Queiroz, cardiologista e médica clínica. Seja bem-vinda. Primeiro eu tenho que falar uma coisa, é uma das pessoas mais simpáticas que eu já encontrei aqui, né? E olha, muito obrigado mesmo, simpática, tem nos ajudado tanto e tem um trabalho maravilhoso, digno de ser realmente louvado e a quem eu agradeço mesmo. Olha, a doutora Nicole, ela é cardiologista, médica clínica, é professora e coordenadora da residência em clínica médica da Universidade de Santo Amaro, diretora da clínica doutora Nicole Queiroz, atua na linha de frente. Isso, olha, só Deus para recompensar o que a senhora fez. Olha, atua na linha de frente da Covid-19 nos hospitais São Camilo e São Luís, intensivista nesses hospitais. Você imagina o que essa mulher passou, né, nesse auge da pandemia. E o mais, acompanhou desde o início e tem acompanhado o sofrimento de cada paciente, o cansaço médico, né, a luta dos enfermeiros pela vida. A gente conversava sobre isso antes, né? Cardiologista, né? Cardiologista, tá conversando. Olha, só por isso a gente tem que agradecer muito a senhora por esse olhar compassivo para o profissional da saúde, para o paciente que passou por essa tempestade. Ainda estamos passando um pouco. Seja bem-vinda, doutora Nicole. Obrigada, padre, benção. Na verdade, eu me senti obrigada, não só obrigação como médica, acho que como pessoa, eu tinha o dever de devolver à sociedade tudo aquilo que eu aprendi, porque eu fui agraciada em receber da medicina. E eu não fiz só UTI, eu coordenei também uma enfermaria do SUS de Covid. Foi desafiador. Eu deixei meu consultório. Porque a senhora tem uma clínica, a clínica Nicole Queiroz. A senhora praticamente deixou... Eu deixei, a gente operou mais ou menos com 30% da minha agenda habitual, eu atendi à noite. Inclusive, hoje é o dia da secretária, um beijo pra Sandra. É verdade, hoje é o dia da secretária, gente. Beijo pra dia de São Jerônimo. Dia de São Jerônimo, dia de atendeu remotamente e selecionava os doentes mais críticos, porque depois que eu passava na universidade, depois que eu passava no hospital que eu coordenava, à noite eu atendia os pacientes cardiológicos. Deus, que coisa. Os pacientes ficaram um pânico, ninguém ia mais em pronto-socorro. Então vinham no consultório. Verdade, e a Sandra abria o consultório, a gente ficou alguns dias até 1h da manhã atendendo. As pessoas tinham medo de ir ao hospital. Sim. Justamente de serem contaminados, né? Sim, foi uma loucura. Esses 2 anos de pandemia foram por isso eu desafiadores. Tem que agradecer profissionais como a senhora e na pessoa da senhora a gente agradece tantos e tantos médicos que perderam suas vidas também, médicos às vezes que sofreram, a senhora acompanhou muito. Eu perdi meu irmão. Né? Seu irmão? Perdi meu irmão. É muito triste, muito triste. É desesperador. Desesperador. Doutora Nicole, é meu sentimento, minhas condolências, então, né, eu sei o quanto isso causa e traz sofrimento. Mas parece, eu vou até perguntar, antes de perguntar, parece que nós estamos estamos já chegando para a normalização, caminhando para a normalização, doutora? Padre, eu não gosto de falar isso, porque as pessoas ficam muito tranquilas. Eu dei uma consultadinha hoje, deu as últimas 24 horas, dando quase 700 mortes por dia. Ainda é grande. Ainda é muita coisa. É que assim,
quando a gente via quase 4 mil mortos, Isso. a gente olha, vê 700 e fala, mas são 700 amores. É verdade. É muito complicado. Hoje pela manhã eu passei visita de cardiologia e eu tinha um paciente no setor Covid. Dei uma olhadinha, ainda meu coração deu um salto, porque no lado que tinha assim, 4 leitos, 2 ainda entubados, jovens. Pensei, Jovens, doutor. Jovens. Pensei, 40, 50 anos, para mim são jovens. Sim. Olhei, ainda não posso ficar... Eu tava muito tranquilinha. Aliviada, né? Eu tava muito tranquilinha. Entrei no setor Covid, eu pensei, não vai ter ninguém. Ainda tinha gente. Aí deu alô, doutora, não fique tranquila, porque não estamos ainda... Então, para todos nós também é um alerta também. Não fique assim tão tranquilo também. Temos que tomar e ainda continuar com os cuidados. Sim, a gente tá... O pessoal briga às vezes, falando, o médico fala para ficar em casa e vai morrer de fome. Gente, por isso que a pandemia é muito grave. É muito grave. Então, se você, porventura, não pode ficar de home, tem que trabalhar, vai de máscara, leva seu kitzinho de álcool gel e não relaxa. Isso mesmo. Doutora, a gente trouxe esse assunto para dizer, eu acho uma notícia muito boa, porque parece que o brasileiro, ele tem uma familiaridade com a vacinação, né? A senhora acha que o fato da gente estar bem nesse ranking de vacinação é devido a esse costume que nós já temos desde a década de 70 de nos vacinar? A minha opinião, lembra como no começo a adesão não foi tudo aquilo? É verdade. Eu acho que as pessoas foram entendendo que não tinha o que fazer, porque começou a morrer muita gente. E eu tava num período em que a gente não tinha leito. E faltava leito, né? Sim, eu estava num hospital e que eu tive a sorte de ter médico 24 horas em enfermaria. Não é toda enfermaria que tem um médico 24 horas, isso fica na UTI ou no pronto-socorro. E eu tinha 20 leitos com médico 24 horas. E fisioterapeuta, assim, eu tava no céu, no SUS, no céu. Tinha tudo que eu precisava. E a gente trabalhava e quando eu dava 7 altas, eu recebia mais 7, assim, em menos de 2 horas de novo no leito. E começava a dar uma agonia, porque eu via as ambulâncias paradas, todas. Esperando para descer a maca para ser avaliado. Então, eu acredito que em algum momento, todos nós, perdemos alguém que a gente amava muito. Ou de sangue, ou de coração. E você fala, nossa, mas eu vi ele esses dias. Então, a morte chegou muito perto. E acho que a morte mexeu. Eu conversei com o senhor agora antes de entrar, meus alunos estão super abalados. Eu tive grande desistência do curso, um curso muito legal que é Clínica Médica, que é importante para você fazer cardiologia, endócrino. Os médicos estão sobrecarregados. Emocionalmente. Eu acho que todo mundo ficou com a sua fé em xeque, com seus valores em xeque. É verdade. Doutora, as pesquisas mostram que o Brasil está bem classificado nesse ranking. Tem umas imagens, tem uma pesquisa, a gente queria mostrar para a senhora, aqui dá para colocar aqui no telão aqui para a gente? Isso aqui. Aqui a gente é o ranking de vacinação no mundo, né? O Brasil aparece em 4º lugar. A gente vê ali que eles não é percentual, né? Eu acho que é percentual. Não é percentual? Na verdade, assim, né, padre? Eles colocam o número das nossas vacinas somadas. De primeira e segunda dose. Sei. E nós somos um país imenso, então ele vai subir. Agora, como a China, que é enorme. Ali a gente está vendo a China ali. Exato. A China tem 2 bilhões de vacina, 2 bilhões. Você precisa avaliar individualmente. Essa é uma grande crítica da avaliação da segunda dose. Os gráficos... Nós estamos vendo os países de maior população, que estão mais... a China, Sim. Índia, Estados Unidos, que tem uma população maior do que o Brasil, né? E aqui a gente está vendo aqui, é verdade. O que a gente tem que se atentar quando eu solto os números, falando da segunda dose, porque eles estão contabilizando a Janssen também, que era dose única. Olha, interessante. Então, isso é importante a gente olhar. Eu quero que lote a minha segunda dose. O gráfico da segunda tem que disparar. O pessoal tem que aderir. Sei. Fica com receio em relação à marca. Tem uma outra. Deixa eu ver aqui. Aqui é por 100 pessoas. Isso é interessante. Isso já é Entendeu? Aí o senhor já começa a enxergar melhor. Administrada por 100 pessoas. Isso aí. Aí nós temos vendo que os Emirados Árabes Unidos ali
O Uruguai é um exemplo pra gente, né? A gente tem que enxergar sempre a situação como um todo, porque às vezes a gente passa a média e esquece quem está nas periferias e esquece do desvio padrão. É muito complicado a gente avaliar. No Brasil, agora o Brasil já está bem aqui embaixo. Isso de vacinação por 100, né? Isso de vacinação por 100. Então, a gente mais aqui, ó, Brasil... Aí eles falam de todas as doses. Aí o senhor entende melhor a situação. Sim. Tem que individualizar. Agora que a senhora falou uma coisa muito importante. A questão da segunda dose é fundamental. Sim, a primeira já vai te proteger, mas com a segunda você tem a proteção maior. E lembrar que não é porque eu tomei a vacina que eu não vou pegar o vírus. Eu peguei a vacina e a minha chance de morrer diminui. Isso é importante. Gente, preste atenção, porque às vezes tem pessoas negacionistas que dizem, tá vendo? Eu fui vacinado e peguei. Ou seja, a vacina não é para a pessoa não pegar. Exatamente. Quando vem isso, eu peguei, eu digo graças a Deus. Graças a Deus, você não tá falando comigo que você tá vivo. É verdade. O importante é você permanecer vivo. A vacina é para tirar esse pessoal da terapia intensiva, da necessidade de oxigênio e de ventilação mecânica. Esse é o foco. Na hora que a gente está numa situação difícil, principalmente nós médicos, em que a gente vê um paciente grave, o raciocínio clínico é sempre: o que eu faço para ele não morrer? Então, primeiro eu faço... Primeira coisa. As primeiras atitudes, coisas que eu faço, como dizem meus alunos, em tempo zero. O que eu faço em tempo zero? Corri aqui, pus soro, pus oxigênio, entubei, fiz o que eu precisava. Depois a gente respira e entra com a segunda parte. Eu preciso arrumar o rim, eu preciso arrumar o coração, eu preciso tomografar. Primeira coisa é salvamento. É isso que a vacina fez. Tá olhando e falando, não vou deixar você morrer, mas não bobeia. Olha, gente, isso é muito importante você saber, porque essa história que está virando fake news por aí, aliás, uma das coisas que mais atrapalhou toda essa pandemia foram as fake news, é justamente isso. Você tem vizinho, parente, cunhado, parente, assim, fala assim, ele foi vacinado e pegou. Sim, o que a doutora está falando. Graças a Deus, ele pegou e está vivo. É isso que é a vacina. A vacina é para isso. A vacina não garante que a gente não vai pegar. Exato. Garante que a gente não vai morrer. Que a gente não vai morrer. Essa é a ideia. Doutora, a senhora me dá licença? Claro. Que a Simone já está lá na minha cabeça. Já. Conversando com a doutora Nicole Queiroz, vou falar mais uma vez, olha, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, que olha, pelo trabalho, pela dedicação e pelo amor ao que faz, isso é muito bonito, muito bonito. Doutor, a gente está falando sobre essa questão da vacinação, ainda, nós temos algum problema ainda no Brasil de pessoas que não queiram se vacinar? Porque a gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso em alguns lugares, de pessoas que de repente não sei de onde surge uma ideia dessa de dizer que não quer vacinar, não só em relação à Covid, mas outras vacinas também. Sempre aparece alguém. Eu fico até brava de entrar na rede social, porque eu fico vendo o pessoal falando. Eu imagino para o médico ver isso, né? Eu fico doida, porque eu penso, baseado no quê, meu senhor? O que apareceu de sommelier de vacina, eu briguei um monte, eu fico brava, porque a gente quer que a pessoa fique boa. E aí, não, mas eu quero tomar aquela das porcento, amigo, corre, que tá todo mundo morrendo, a morte tá solta, corre. Então, fica falando bobagem, efeito colateral. É claro que tem, padre. Todas as vacinas tiveram. É um efeito colateral. E todo medicamento tem também um efeito colateral. Tem. A gente está decidindo agora, a conversa, assim, eu sou bem franca quando eu vou falar com o paciente, com as pessoas não médicas. A história é, estou tentando deixar você vivo. E o efeito colateral dos males o menor. Aqui não teve. Toda a história de miocardite, todas as vacinas do mundo, da história, tiveram miocardites. Algumas a gente tem... Algum caso de... Mas eu tive um caso de Astra, que foi a vacina da AstraZeneca. Ela tem menos efeito, não é comum, mas eu fui premiada. Nem por isso eu desaconselhei. Sim. A gente trabalha junto com infectologia, conversa, manda... Eu sempre tenho infectos parceiros em que a gente trabalha junto. E são casos pontuais. Eu tive uma paciente queridíssima, teve miocardite, foi muito difícil a melhora. Até hoje, ela teve miopere, que é a inflamação, inclusive, do saco do coração. Sim. Ficou muito sintomática, a gente fala quase todos os dias. Mas ela saiu viva, ela sempre fala, eu tô viva. Então, são casos desafiadores.
pontuais. Nem por isso as pessoas têm que deixar de se vacinar. A senhora falou uma coisa interessante sobre essa questão do sommelier de vacina, que foi o jeito jocoso que as pessoas encontraram, né? Sempre a gente se vacinou de gripe, de cachumba. Nunca nós perguntamos. Eu me vacino de gripe todo ano. Eu nunca cheguei no posto e falei assim, qual é essa vacina que vou tomar hoje? Criou-se uma bobagem em relação a isso. Exatamente. Que atrapalhou muito, né? Muito. E assim, a desconfiança. O Brasil sempre, eu brinco com os pacientes, morre de tudo menos de doença epidemiológica. Porque o Brasil é muito forte em vacina. O Emílio Ribas é uma das escolas mais procuradas. O Butantan é uma escola que tem mais... Então assim, os profissionais do Emílio Ribas falando, toma vacina. O Butantan trabalhando a todo vapor. Dou meu braço, eu nunca, se eu falar assim, você vai em clínica particular para pegar aquelas vacinas importadas? Padre, eu nunca fui na vida. Eu também. Eu sempre acreditei e tomei no SUS. No SUS. E é interessante isso, porque nós temos o Butantan, que tem 100 anos, o Butantan tem 100 anos de trabalho, de produção de vacinas. Temos o Instituto Manguinhos, que é a Fiocruz, né? No Rio de Janeiro, que é referência mundial. Eles trabalharam muito. Então, é uma falta de respeito até pelos profissionais quando um babaca vai na rede social, vai escrever no Facebook e falar sobre alguma coisa. É uma falta de respeito. Então, isso atrasou. Isso atrasou a entrega. A gente já teve atrasos de insumos. Teve todo aquele rolo que todo mundo já sabe. Atraso de insumo, a campanha que demorou, a busca ativa difícil, a história da xepa. Cada laboratório, intervalo diferente, um é dose única, outro tem 3 meses, outro tem isso ia falar, 2 semanas. Então, isso deixou um pouco desigual já a vacina. E o povo ainda teimando de escolher, acabou atrapalhando e deixando mais lento a gente conseguir fazer as coisas de uma forma mais uniforme. Doutora, tem diferença de terceira dose para dose de reforço? Então, vamos lá. A terceira dose não é que é dose de reforço. Então isso. A terceira dose é a intenção de te deixar mais protegido. Então, quem toma, doutora, nesse primeiro momento? Idoso. Por que idoso? Porque ele já tem um sistema imune envelhecido. Isso. Então, não é que Não, calma, respira, vamos lá. É uma dose para quem eu sei que tem deficiência. Pacientes que têm problemas autoimunes. Lúpus, por exemplo, doenças reumatológicas, câncer, ou outras doenças autoimunes, o qual o sistema imunológico dele é mais lentificado. E o pessoal da área da saúde, que está exposto a um vírus, a quantidade, a carga viral muito maior, um tempo muito maior. A gente come mal, a gente dorme mal. Eu prego tudo isso, mas se alguém me ligar, eu saio correndo para atender na madrugada. Então, assim, falar que a gente... Não tem como. Então, esse grupo são os grupos, não é especial e não é reforço, é uma proteção. Ai, doutora, quanto tempo dura a vacina? Com certeza absoluta, a gente só vai saber vivendo. A pandemia ensinou a gente enquanto a gente tratava. Esse povo muito doido, né, doutora? Qual que é a expectativa que a gente tem, assim, real para aqui da frente em relação a essa vacinação e mesmo é difícil perguntar, a senhora tinha que ser vidente, né, para eu responder isso, mas se a gente poderia ver alguma coisa... Eu acho que até o fim do ano o Programa Nacional de Imunização pretende já estar com todas as doses, mas... Com todas as doses? O calendário temos a aguardar, padre. Doutora, porque quando a senhora fala em todas as doses, seria a segunda dose, né? A gente começa a ter realmente uma resposta real de imunização a nível de... eu não gosto de falar essa coisa de rebanho, que eu acho muito esquisito, mas essa de toda a população está imunizada, a partir de que porcentagem da segunda dose? É difícil falar de uma doença que eu não conheço. Que a gente não conhece, quase ninguém conhece. A gente imagina 70%, igual as vacinas, 75%. Padre, dessa eu não me arrisco. Eu sou muito chata com ciência. Eu gosto daquilo que está provado no papel. Eu ainda não vi nenhum estudo. Só tem coisas isoladas. Enquanto eu não ver assim, eu não falo pro senhor, Doutora, é uma doença muito nova que ainda precisa de muito estudo ainda. E muita paciência, porque você tem uma comorbidadezinha. Fala, nossa, já muda todo o quadro. Tem a ver hipertensão. O organismo já é inflamado, já tem sistema imunológico dificultado. Então, assim, responde, cada ser é um ser único. Eu tive paciente grave cardiológico que não fez nada. E tem paciente que tinha só uma pressão alta e um buchinho.
que a gente perdeu. Olha que impressionante a senhora está falando. De repente, uma pessoa que teria todas as condições... Assustador. Porque não dá para prever nada, não dá para prever. Isso é muito importante, isso é muito interessante o que a doutora está falando, porque de repente você fala, não, eu estou tranquilo aqui, não tem nada, sou saudável e tal, e de repente reage de uma outra forma. Médicos que estavam bem, que a gente viu no hospital, começou com uma tosse, ficou ruim, foi pro hospital entubado. Olha que coisa. A gente fica impressionado mesmo. E mesmo o fato de ser uma doença nova, nós temos aqui 2 anos de contato com essa doença, a gente não sabe o que também virá pela frente, das pessoas que tiveram também. A gente não sabe. A gente está muito tranquilinho falando que mutação, a vacina vai pegar. Você não sabe. Você não sabia nem que ia acontecer a pandemia. Não sabe o mesmo. O Covid já era uma doença conhecida, tanto que o 19 é porque foi do ano 19. Agora, e aí? Não posso prever nada. Isso a senhora está falando é interessante porque quando a gente fala Covid é porque o vírus já era um vírus conhecido. Sim. Não é um vírus novo. Só que até cachorro é imunizado para Covid. Olha que coisa. O senhor lembra que o senhor ficou sabendo de uma onda do povo que estava se aplicando a vacina de cachorro? Antes da nossa vacina vir? Tá brincando, eu não sabia disso. O povo é muito criativo. Louco e criativo. Muito criativo. Eu não sabia, doutor. O pessoal tava pegando a vacina dos cachorros. Pedi até pra veterinária da minha cachorra gravar comigo. Falar que não podia. Porque o que eu vou fazer? As pessoas falando pra mim, orgulhosas no Instagram, me mandando. O pessoal falar muito comigo no Instagram. Eu tomei porque de cachorro de Covid, gente, mas a cepa é diferente. São coisas diferentes. Não, a mutação pega. Meu Deus, que absurdo, que absurdo. Te derruba. Então, essa desinformação atrapalhou e tem atrapalhado muito todo esse plano de imunização. O problema não é só desinformação do público, é a persistência no erro. Então, tem um médico te falando aqui, esse médico é comprado, é político. E a gente não tem nada a ver com a política. A senhora falou uma grande sabedoria. A persistência no erro ela é pior do que o próprio erro, né? Muito pior. O ditado antigo errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. É verdade. A persistência no erro é pior do que o próprio erro. Doutora, eu queria agradecer muito a senhora, muito obrigado. Olha, eu vou dizer mais uma vez, que simpatia, que lucidez, né? Foi muito bom. Estou à disposição. Olha, vai ficar à disposição mesmo, que nós vamos chamar mais vezes, viu? Eu queria que você seguisse a doutora Nicole agora no Instagram, atenção, no Instagram, @DRANicole, com 2 L's, doutora Nicole, DRA Nicole, com 2 L's, @DRA Nicole. Siga no Instagram e também, atenção, no site, atenção, doutoranicolequeiroz.com.br, doutora Nicole, DRA Nicole, Queiroz.com.br. Agradeço imensamente, muito obrigado. E olha, obrigado por a senhora dispor do tempo da senhora, alguém tão ocupada, com tantas coisas para fazer, está aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que quanto mais eu tiver a oportunidade de falar, as pessoas ouvirem, apesar de todo mundo saber da pandemia, precisa de campanha, precisa falar. Isso é uma contribuição que o senhor está fazendo imensa. E o que a senhora está fazendo, vindo aqui na televisão, falando com milhões de pessoas, isso é muito importante. Obrigado, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigado.